A guerra já tem um mês e nenhum sinal concreto de um acordo de paz. Afinal de contas, o que russos e ucranianos reivindicam para encerrar o conflito? Esse é o assunto para você, professor. Boa noite. Contextualiza aqui para a gente o que cada lado quer e por que esse acordo não sai do papel. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Negociações são muito mais complexas do que as pessoas imaginam. O ponto inicial são o que a gente chama de posições oficiais. Nós temos uma arte sobre isso, né? Então, quando você começa a negociação, você já anuncia os seus pontos, as suas reivindicações, e cada parte, então, vai dizendo o que ela espera da outra parte. Então, por exemplo, a Rússia espera da Ucrânia que ela seja neutra, ou seja, que adote uma declaração de neutralidade onde ela não poderia mais fazer parte de nenhum conflito internacional militarmente. A Rússia também espera que ela se desmilitarize, que não venha a aderir à OTAN, que reconheça as regiões autônomas, né, no leste da Ucrânia, e também o reconhecimento da língua russa, que é muito importante para a Rússia em função dos ucranianos etnicamente russos que moram lá, que não falam ucraniano, falam apenas russo. Ali, professor, quando você fala em desmilitarização, o que significa? Não ter mais tropa, não ter mais exército, é isso? Aí seria um ponto, obviamente, de negociação, certo? Então, poderia ser, por exemplo, a criação de forças de autodefesa, como existe no Japão ou na Alemanha. Poderia ser a transformação do Exército em uma Guarda Nacional, como é o caso de Costa Rica. Então, esse é um ponto que as negociações é que vão indicar. Do ponto de vista da Ucrânia, aí o que ela espera? Ela espera que, para haver negociações, haja cessar-fogo, que é um sinal de boa vontade, ou seja, que as duas partes estão agindo de boa fé, o que não aconteceu até agora. Mesmo os chamados corredores humanitários, que a Rússia até usou isso um pouco como guerra de propaganda, nós temos falado sobre isso aqui, ela acabou que ela mesma ou bombardeou ou impediu o funcionamento desses corredores. E você falou que ao longo dos dias, né, desse um mês de guerra, que a gente não teve nenhum dia de um corredor humanitário que tenha funcionado ao longo de todo o dia, né? Nem corredor, nem cessar-fogo, nada. Então, por isso que isso para a Ucrânia é importante, negociar num clima de paz, quer dizer, que é realmente o que as negociações pedem. Soberania, ou seja, o direito da Ucrânia decidir o que ela quer fazer, se ela vai entrar na União Europeia ou não, se ela vai aderir à OTAN ou não, e também integridade territorial, ou seja, ela não quer entregar nenhuma parte do seu território. Isso, Paulo, isso é o início das negociações, cada um chegando com a sua posição. É claro que ao longo das negociações, essa posição oficial ela vai sendo desconstruída e se adaptando à dinâmica das negociações propriamente ditas. De todos esses pontos aqui, professor, o que fica na minha cabeça é que só a não adesão à OTAN por parte da Ucrânia é que funcionou. Todos os outros até agora estão longe de um fim, é isso mesmo? São polêmicos, exatamente. A declaração de neutralidade, embora a gente tenha precedentes históricos, né, da Áustria, Finlândia, entre outros, né, é aceitável, eu diria, para a Ucrânia, mas não é uma coisa fácil. A desmilitarização é muito difícil da Ucrânia aceitar, mas o ponto que realmente impede as negociações, Paulo, é a questão da integridade territorial. É muito difícil para um governante aceitar uma perda de seu território. No entanto, as informações que estão sendo divulgadas é que a Ucrânia já está disposta não a entregar o território, mas pelo menos aceitar que aquelas regiões que foram invadidas pela Rússia tenham um status diferenciado, como se fossem regiões autônomas, alguma coisa nessa linha, e isso certamente facilitaria muitas negociações. É o que a gente viu lá atrás com a Crimeia, não é? Há uma certa polêmica, claro, até hoje, mas está mais ou menos resolvido para os dois lados, né? Exatamente. Quando a Ucrânia começou as negociações, a posição dela oficial de integridade territorial também incluía a devolução da Crimeia, que todo mundo sabe, as pedras de Kiev sabem que isso não vai acontecer, tá certo? Mas faz parte da marcação de posição. Mas atualmente ela já esqueceu, ela sabe que não vai reconquistar a Crimeia, nem tem condições de fazer isso. Seria um investimento em capital humano sem precedentes, ela teria que dobrar as suas forças armadas e um desgaste desse com a Rússia realmente não vale a pena. Então, a Crimeia, na verdade, ela já vai entrar como perdida realmente. Que professor, há um longo caminho pela frente, então amanhã a gente volta a se falar. Muito obrigado, até amanhã. Até amanhã.